Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós definimos o que era divergente, demos alguns detalhes, alguns exemplos e agora vamos ilustrar com alguns exemplos numéricos. Então, exemplo 1, calcular a divergência do campo vetorial f de xy igual a 5xy. Então, primeiro eu estou tratando de problemas bidimensionais no plano xy, por facilidade de visualização, certo? Esse campo aqui tem apenas componente horizontal, que é 5x. Quanto maior o valor de x, maior o valor do campo. Então, isso está representado aqui através de nuvem de vetores. Quanto vale a divergência desse campo? Tá? Bom, a componente x é 5x, a componente y é nula, né? Nesse caso aqui é um divergente só bidimensional, né? Duas dimensões. Então, o divergente de f, ou nábula escalar f, é dfx dx mais dfy dy. Fy é zero, então é simplesmente a derivada de fx em relação a x. Derivar 5x em relação a x resulta em 5. Eu tenho um divergente positivo. O que significa isso? Significa que o fluxo que sai é maior do que o fluxo que entra em cada ponto. Tá? Então aqui eu peguei uma superfície um pouquinho maior, né? Poderia ser um ponto também. Eu vejo que aqui eu tenho duas setinhas pequenas entrando e duas setas maiores saindo. Então o fluxo líquido, o saldo de fluxo é positivo, o divergente é positivo. Certamente, para ter um fluxo saindo maior do que o fluxo entrando, é porque aqui dentro eu tenho alguma fonte de fluxo, que não está representada na figura. Na verdade, eu tenho uma fonte de fluxo em todos os pontos do espaço, já que o divergente é igual a 5 em todos os pontos. Nesse caso, um divergente constante, certo? Aqui um exemplo 2, calcular a divergência do campo vetorial, agora com a componente x igual a x, componente y igual a y, e está aqui representado esse campo vetorial em nuvem de vetores. Bem, bastante simples então, né? Componente x e y já conheço, foram dadas. O divergente são as derivadas parciais somadas, então derivo x em relação a x, derivo y, que é o fy em relação a y, então aqui dá 1 mais 1, 1 mais 1 é 2. Então, mais uma vez, eu obtive um divergente positivo, constante em todo o domínio, né? Porque eu peguei um exemplo simples, e positivo. Então, o fluxo que sai é maior do que o fluxo que entra em cada ponto. Então, aqui de novo, peguei uma superfície, nesse caso é linha, porque é 2D, tá? Então, eu tenho setinhas pequenas entrando e setas maiores saindo. Logo, o saldo do fluxo é positivo. Mais uma vez, isso só acontece porque nessa região eu tenho fontes de fluxo espalhadas em todos os pontos do domínio. Não está representada aqui, certo? Aqui um terceiro exemplo, na verdade é exatamente o exemplo anterior, trocando o sinal das componentes. Então os vetores trocaram de sentido. Nesse caso, certo? O divergente ele vai ser menos 2. Tá? Bastante simples. O que significa um divergente negativo? Significa dizer que o fluxo que entra é maior do que o fluxo que sai em cada ponto. Então, em cada ponto do domínio, eu tenho um ralo, um sorvedouro de fluxo que está fazendo com que o fluxo esteja entrando, certo? Então, se eu pegar qualquer superfície fechada, eu tenho um fluxo entrando e tenho um fluxo menor saindo. Aqui dentro, certamente, tem sorvedouros, ralos de fluxo. Aqui um exemplo 4, tá? Então, calcular a divergência do campo vetorial yi menos x, j. Nesse caso aqui, ó, a representação está aqui, né? Até se fosse um fluxo de fluido, ou esse fluido está girando, se fosse um campo de velocidade de fluido. Tá? Então, nesse caso, fx é igual a y, fy é igual a menos x. Quando eu calculo as derivadas, derivada parcial de y em relação a x é zero, aqui também é zero, consequentemente o divergente é zero. Esse campo aqui é um campo solenoidal. Se for o fluxo de um fluido, o movimento de um fluido, água, por exemplo, é um fluido incompressível, divergente igual a zero. O fluxo que entra é igual ao fluxo que sai em cada ponto.
eu não tenho fontes nem sorvedouros de fluxo no domínio considerado em nenhum ponto. Então, exatamente as setinhas que entram são exatamente iguais às setinhas que saem, em qualquer ponto. Então, nesse caso, o divergente é nulo em qualquer ponto do domínio considerado. Certo? Então, isso foi para ilustrar o conceito, ir mais a fundo no que significa o divergente. Tá? Um teorema bastante importante associado a fluxo e a divergência é o teorema da divergência, também conhecido como teorema de Gauss, ou teorema de Ostrogradsky, ou teorema de Gauss-Ostrogradsky. Certo? O que diz esse teorema? Bem, nós já vimos que divergente de um vetor é fluxo por unidade de volume, certo? É o fluxo por unidade de volume num ponto. Se eu integrar isso daqui no volume, ora, integrando no volume dφ dv é o próprio fluxo, certo? Se alguém quiser imaginar assim, sem muito rigor, passa o dv para o outro lado e integra no volume, então eu tenho aqui a integral no volume do divergente de f, e no lado direito eu tenho a integral de dφ. Integral de dφ é o próprio fluxo. Como que se calcula fluxo? Nós já vimos, né? Através de uma integral de superfície, f dA. F aqui e dA é o vetor normal. Então, isso é a representação, é a expressão do teorema da divergência. No final das contas, ele é bem óbvio, porque divergente é fluxo por unidade de volume. Quando eu integro fluxo por unidade de volume no volume, eu obtenho fluxo, que é dado aqui por essa integral de superfície. Então, essa é a expressão do teorema da divergência. Se a pessoa entende o que significa divergente, o teorema da divergência ele é completamente óbvio, certo? Então, o fluxo de um campo vetorial através de uma superfície fechada, o lado direito aqui da igualdade, é igual à integral da divergência desse mesmo campo vetorial, tá? No volume delimitado por essa superfície, certo? Então tem um volume e tem uma borda desse volume que é a superfície. Então eu estou transformando aqui, o teorema da divergência permite transformar uma integral de volume numa integral de superfície e vice-versa. Bom, qual é a interpretação do teorema da divergência? Ele diz que a soma de todas as fontes de fluxo, menos a soma de todos os sorvedouros ou ralos no domínio de estudo, no domínio considerado, é igual ao fluxo total, o fluxo líquido, o saldo de fluxo, através do contorno que delimita o domínio. Se for um problema 3D, o domínio é um volume e o contorno é a superfície que delimita o volume. Num problema 2D, que é o que eu representei aqui, o meu domínio é uma área e o contorno é a linha que delimita essa área, certo? Aqui eu representei então 3 fontes de fluxo com sinalzinho positivo e um sorvedouro de fluxo com sinalzinho negativo. Eu observo que eu tenho 6 linhas entrando, mas tenho 8 linhas saindo. Então, eu tenho um fluxo líquido através desse contorno igual a 2. Por que isso? Porque se eu somar aqui as fontes, supondo que todas têm o mesmo tamanho, né? Mesma magnitude, 1 mais 1 mais 1, eu tenho 3 fontes, e um sorvedouro, eu tenho 1. 3 menos 1, 2, que é justamente a diferença das linhas de fluxo, certo? Do fluxo que entra e o fluxo que sai. Eu também quebrei essa minha região aqui, ó, em várias regiões quadradas, como se fossem infinitesimais, tá? Então, aqui é o fluxo total através do contorno, né? Então, ó, 6 linhas entrando, 8 linhas saindo, o fluxo é 2. E eu tenho aqui, através de cada domínio infinitesimal, aqui ó, eu não tenho nenhuma fonte aqui dentro. Então, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Então, eu coloquei 0, para dizer que o fluxo líquido que através da linha que delimita essa região é 0. Ou a quantidade de fontes ou ralos aqui dentro é 0. Já aqui, eu tenho uma fonte. Então, eu tenho
3 linhas entrando, mas eu tenho 4 linhas saindo dessa pequena região quadrada, então eu coloquei mais um. E assim para todas as outras. Então, onde eu não tenho fonte nem sorvedouro, o fluxo através dos limites da pequena região é zero, o fluxo total, logo o divergente é zero, e onde eu tenho fonte, o divergente, o fluxo é positivo, e onde eu tenho sorvedouro, ralo, o fluxo, o divergente é negativo, certo? Então, se eu somar aqui, 2 e 2. Então, a soma de todas as fontes, são 3, menos os sorvedores, 1, 3 menos 1, 2, é igual ao fluxo que através do contorno que delimita, 8 menos 6, 2. É exatamente isso que impõe, que estabelece o teorema da divergência, o teorema de Gauss-Ostrogradski, certo? Para fluidos compressíveis, que podem ser comprimidos, um gás, por exemplo, o ar, a divergência representa a expansão ou compressão desse fluido. Tá? Nesse caso, o campo vetorial corresponde à velocidade do ar em cada ponto. Então, se eu tenho ar aqui, se eu aqueço o ar, ele começa em cada ponto a se expandir em todas as direções. Então, em cada ponto, eu tenho uma divergência positiva. Eu não tenho uma fonte gerando ar, mas eu tenho, na verdade, a velocidade está aumentando, o fluxo do vetor velocidade está porque o ar está se expandindo. Já se eu resfrio o ar, ele vai ser contraído, então ele vai se contraindo, então eu tenho velocidade na direção de cada ponto, entrando em cada ponto como se fosse. Eu tenho uma divergência negativa, certo? Então, o teorema da divergência diz que a expansão ou contração total do fluido dentro de um volume é igual ao fluxo de fluido através da superfície que delimita o volume, no caso 3D. Tá? E aqui tem uma ilustração do teorema da divergência. Então aqui eu tenho um volume, que é a região interna do pneu, a câmara de ar, certo? Tem uma superfície que delimita esse volume, ela é quase toda fechada, exceto num pequeno ponto, e através desse pequeno ponto eu injeto ar. Então eu tenho ar entrando, eu tenho um fluxo entrando. Se o fluxo está entrando, esse ar ele está sendo comprimido, certo? Nesse caso aqui não por causa de temperatura, mas por causa de pressão. Então em cada ponto dentro do volume eu tenho uma divergência negativa. Se eu integrar essa divergência negativa da velocidade do ar em cada ponto, eu vou ter exatamente o fluxo através da superfície, que é justamente através desse único ponto por onde o ar está entrando. Então, o teorema da divergência tem interpretação física, certo? Então, exemplo de aplicação do teorema da divergência. Calcular o fluxo do campo vetorial F através da superfície esférica dada por x² mais y² mais z² igual a 4. Então, é essa superfície esférica centrada na origem com raio igual a 2. E eu dei uma expressão relativamente complicada do campo vetorial, certo? Tem 3 componentes bastante complicadas aqui. Bem, eu não vou calcular a integral de superfície. Seria muito complicado calcular a integral de superfície de f através dessa superfície esférica. Eu vou utilizar o teorema da divergência, que nesse caso vai facilitar a minha vida. Então, se fosse calcular o fluxo, teria que ser através da integral de superfície, certo? Mas eu vou calcular o fluxo indiretamente usando o teorema da divergência. Eu vou calcular primeiro o divergente de f e vou integrar o divergente de f no volume delimitado pela superfície esférica, certo? Bom, o diferencial de volume, que o dv, é dx, dy, dz se eu estiver em coordenadas cartesianas. Não vou me preocupar muito com isso, porque esse exercício aqui no final das contas vai ser bem simples, ainda que não pareça, certo? Então, quanto vale o divergente desse campo vetorial? Eu pego fx, derivo em relação a x, fy, derivo em relação a y, fz, derivo em relação a z, e somo tudo e tenho o divergente, que eu representei através do operador nabla, produto escalar, certo? Aqui está. Bem, é bastante simples, por quê?
Qual é a derivada de fx em relação a x? Esse termo aqui, esse segundo termo, não depende de x. É simplesmente uma constante em relação a x. Então, derivando em relação a x dá 6. Tão simples quanto isso. Derivar o segundo de fy em relação a y. Ora, em relação a y, esse termo aqui não depende de y, é constante. Esse termo aqui não depende de y, é constante. Então, eu vou derivar apenas 2y. E a derivada em relação a y é 2. E o terceiro termo eu vou derivar em relação a z. Não é função de z, é constante, a derivada é 0. Não é função de z, constante, derivada é 0. Derivada de z em relação a z vale 1. Portanto, 6 mais 2 mais 1. O divergente para esse campo vetorial complicado é um divergente constante, igual a 9. E integrar aqui no volume vai ser bastante simples. Então, a minha integral de superfície, que vai ser avaliada usando o teorema da divergência, eu vou integrar o divergente, que a gente viu que é 9. 9 é uma constante, sai da integral, eu tenho a integral tripla de dv. Integral tripla de dv é o próprio volume. Quanto vale o volume delimitado por uma superfície esférica? 4/3 de πr ao cubo. Certo? Quanto vale R? Vale 2. Substitui o valor aqui, eu obtive o fluxo, 96 π, unidades de fluxo. Certo? Se eu fosse calcular o fluxo utilizando a definição de fluxo pela integral de superfície, seria muitíssimo complicado, porque em o vetor dA, o vetor infinitesimal, o elemento infinitesimal de área, ele está na direção radial, mas o vetor f não está. Então, seria realmente muito complicado. Nesse caso, utilizando o teorema da divergência, ficou tudo muito simples. Às vezes acontece o contrário. Às vezes é mais fácil calcular f dA do que calcular a integral de volume. Então, eu escolho qual é mais fácil, porque o teorema da divergência ele permite transformar uma integral de volume numa integral de superfície e vice-versa, desde que eu integre a função vetorial ou o seu divergente. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente termina mais uma parte desse mini curso, que foi a parte relativa ao divergente. Falamos em fluxo, fontes, sorvedouros e o teorema da divergência. A partir da próxima aula, vamos começar a falar sobre o rotacional, que é o nosso terceiro operador do cálculo vetorial, tá bom? Até lá então!